Meus amados, que a graça e a paz do nosso amado Redentor sejam derramados sobre nossas vidas nesse dia de hoje, não somente nesse momento de culto, mas durante todo o nosso dia na presença do Senhor. Que seja de fato esse dia, o dia solene, onde o Senhor nos convida a gozar de comunhão com Ele. Todos vocês que estão aqui nesta manhã para adorar a Deus conosco, damos as nossas boas-vindas a todos que nos acompanham pela internet, nos lugares mais distantes do mundo, que Deus possa abençoá-los e derramar graça sobre vocês. Eu gostaria de convidar vocês, nesta manhã, a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis. Vamos quebrar hoje um pouco da sequência da exposição de Lucas. Eu gostaria de ter uma palavra pastoral com a igreja. E queria convidá-los a que vocês pudessem abrir a palavra do Senhor no primeiro livro da Escritura, Gênesis capítulo 4, versos de 1 a 7. É um texto conhecido, texto que fala daquela experiência de dois dos filhos de Adão e Eva, Abel e Caim. E eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura desse texto. Diz a palavra de Deus: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, Pai de amor, Deus de misericórdia, como é bom podermos estar aqui diante do Senhor, junto com o teu povo, para cantar os teus louvores, para agradecer ao Senhor por tua bondade, por tua misericórdia, pelo maravilhoso dom da vida, porque tu és o Deus criador da nossa vida, criador de todas as coisas, criador do universo. Nós adoramos ao Senhor por aquilo que tu és, Deus soberano sobre todas as coisas. Agradecemos ao Senhor e nos achegamos diante de ti também, Senhor, para reconhecer o nosso estado de queda e de pecado, para chorar e lamentar a nossa condição de pecadores, mas também para agradecer pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua redenção. Agradecer por Jesus, o teu Filho amado, o nosso Redentor, aquele que se deu na cruz por nós e tomou sobre si todas as nossas transgressões e culpas. Louvamos ao Senhor Jesus pelo seu amor e sua bondade e sua compaixão para com nós, os seres humanos. Agradecemos pelo teu Espírito, que um dia nos alcançou, nos convenceu da nossa situação, da nossa condição de pecadores, nos fez olhar a cruz e ver a tua graça, Senhor, nos regenerou, nos trouxe a fé, nos trouxe aos pés do Senhor quebrantados, vendo
que na suficiência da cruz de Cristo nós fomos redimidos e salvos da nossa condição de pecadores. Louvado seja o teu nome. E louvado seja o teu nome, porque paramos diante do Senhor nesse momento agora para ouvir a tua voz. Fala, pois, ao nosso coração pela tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito ministre graça a cada vida aqui presente nesta manhã. Dê-nos também o privilégio de nos aproximarmos da mesa do Senhor com o coração cheio de gratidão para celebrar o preço que foi pago pela nossa redenção. Fala aos nossos corações nesta manhã. Fala aos nossos corações para que saímos daqui transformados pela tua graça, renovados pelo teu Espírito, dispostos a viver uma vida em tua presença. Viver a nossa vida para a glória e honra do Senhor. É o que nós te pedimos em oração, no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai amado. Uns dias desses atrás aí, assinando um contrato de parceria de um projeto com um dos nossos projetos de assistência a menores em situação de risco, veio uma exigência da organização que assinava com a gente o contrato, dizendo: nós queremos que o pastor coloque aqui qual é a visão e a missão da igreja, né? Sabendo do que se trata e de que as organizações hoje, quer sejam elas de cunho secular ou comercial, quer sejam elas eclesiásticas, estabelecem uma visão e uma missão para que possam ser guiados por isso. Eu respondi: olha, nós não temos essa preocupação nessa organização quanto a isso, mas se satisfizer as pessoas que querem essa definição, digam a ela que a nossa visão e a nossa missão se encontra lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Né? Quem nós somos, qual a visão que temos de nós mesmos, qual a razão de ser da nossa igreja local, nós temos consciência que somos uma raça eleita, sacerdócio real, uma nação santa e um povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a nossa visão, a visão bíblica de quem somos nós, igreja do Senhor. E a nossa missão se encontra no mesmo texto, né? A nossa razão de ser diz respeito à missão que o Senhor nos confiou, né? Nós existimos para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se a Bíblia é suficiente para entendermos qual a nossa razão de ser e qual a missão que temos como uma organização religiosa, eis aí, né? Isso é suficiente para a gente. Nós não precisamos nos reunir para definir alguma outra coisa que não o que a Bíblia diz. Nesta manhã eu queria ter uma palavra pastoral com a igreja. Para mim é um momento muito propício, esse momento da ceia do Senhor. Meu coração tem se agoniado esses dias, né? Esse tempo de um tempo para cá, juntamente com os pastores, porque nós temos visto muitas caras novas na igreja. E nós nos preocupamos com as caras novas, não que nos preocupamos com vocês. Vocês são muito bem-vindos à nossa igreja. Se quiser fazer parte desse corpo, entender quem nós somos como igreja local, nossa identidade e nossa missão, nossa consciência de missão, é muito bem-vindo. Se você quiser se ajuntar conosco e servir a esse Deus e poder viver a sua vida para a glória e honra dele juntamente conosco, servir ao reino, ficaremos muito felizes. Mas a agonia é porque nós sabemos, pastores, conselho da igreja, que o Senhor nos pedirá conta de cada um daqueles que o Senhor nos confiou a cuidar. Que pastores são responsáveis pela vida das pessoas, pela sua vida espiritual, pelo seu amadurecimento, pela sua santificação, pelo seu crescimento. Pessoas precisam ser treinadas enquanto igrejas e preparadas para cumprir a missão que o Senhor confiou à igreja e a cada um de nós particularmente. E nós somos pessoas pecadoras e precisamos
de ajuda espiritual, para vencermos as nossas próprias dificuldades, nossos próprios pecados, nossas próprias deficiências, para nos tornarmos pessoas maduras e prontas para sermos úteis à igreja do Senhor. Temos plena consciência que ninguém existe num corpo por acaso, que como o apóstolo Paulo usou aquela analogia quando escreveu a igreja de Corinto, que estava se degladiando por causa de posições, por causa de dons espirituais, por causa de status de espiritualidade, uns achando-se mais crentes do que outros porque tinha determinados dons, outros se achando menores e não querendo ser mais do corpo porque não tinha determinados dons ou determinadas funções na igreja. Paulo intervém, escreve a sua primeira carta e diz à igreja, usando a analogia do corpo, que nós somos o corpo de Cristo e cada um membro desse corpo. E como membros desse corpo, cada um tem uma função. Cada um recebe de Deus um ministério, uma vocação. E Deus habilita cada um de nós com os seus dons, com essa graça dada pelo Espírito Santo, para sermos úteis à igreja. Para, como diz Paulo aos Efésios, bem treinados e consolidados, cada junta dá a sua justa cooperação para o crescimento do todo. Isso é igreja, né? Nós não temos a pretensão ou a visão de que somos uma igreja paroquiana, como no conceito católico medieval ou brasileiro, de que as pessoas têm um compromisso de vir à missa aos domingos e pronto, né? Prestou a sua exigência religiosa para com Deus e vai viver a sua vida sem nenhum comprometimento ou compromisso com essa fé que professa. Nós não queremos ser uma igreja paroquiana, onde as pessoas frequentam a igreja ou vivem a igreja somente nos cultos do domingo. Nós somos um corpo. Nós fazemos parte desse corpo de Cristo e somos membros desse corpo. E como membros do corpo, cada um aqui tem uma função, um espaço, um ministério. Em exercer esse ministério, você será uma bênção para o corpo. Você edificará o corpo, você servirá o corpo. E eu costumo dizer que a compreensão da graça e da salvação é algo que me traz significado de vida e felicidade. Mas outra coisa que me traz isso também é a minha cooperação e utilidade no corpo de Cristo. Um crente que ainda não está engajado no serviço ao outro, né, ao corpo, ele é uma pessoa que não tem plena realização ou felicidade em sua vida. Por isso é tão importante saber quem somos e para que existimos. Somos de fato. Temos plena consciência disso, segundo o texto da palavra de Deus, Pedro citando o Antigo Testamento. Citando Israel. Nós somos uma raça eleita. Nós somos sacerdotes do rei. Nós somos uma nação santa. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Não nos pertencemos mais. Pertencemos àquele que nos comprou na cruz e deu sua vida por nós. E a nossa razão de ser a nossa vida é proclamar as virtudes desse que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a razão de ser da igreja. O que é que isso tem a ver com o texto de Gênesis capítulo 4? Para mim, Gênesis capítulo 4 é uma exemplificação clara do que é uma religião sem a palavra de Deus. O texto de Gênesis 4 está nos trazendo um contraste do que pode ser a nossa vida espiritual ou religiosa, né? Ou a vida religiosa de Abel, ou a vida religiosa de Caim. Eu costumo dizer nesse texto que o mundo tem milhares e centenas e milhares de religiões, mas para Deus só existem dois tipos de comportamento religioso: ou o comportamento religioso de Caim, ou o comportamento religioso de Abel. E o texto de Gênesis 4 exemplifica
e nos serve como um espelho para nós nos olharmos diante dele, olhar para o nosso coração e responder a essa pergunta: que tipo de comportamento religioso tenho eu tido? É o de Caim ou é o de Abel? E aqui não estamos querendo identificar ou perguntar a você qual sua religião ou qual denominação você frequenta. Você pode ser ou frequentar qualquer igreja, qualquer denominação, até mesmo evangélica, e ter o comportamento religioso de Caim. Então eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Antigamente, aconselhávamos as pessoas a procurarem uma igreja mais próximo de sua casa. Hoje, aconselhamos as pessoas a procurarem uma igreja que mais se aproxima da Bíblia. Esse é o triste contraste que nós vivemos no mundo chamado evangélico. Alguém já falou que nem todos os pregadores de hoje que expressam erros doutrinários o fazem por serem falsos profetas. Alguns o fazem por ignorância teológica, ignorância bíblica. Mas fujam dos falsos profetas e dos profetas ignorantes, para que não sejais de uma forma ou de outra levados ao erro. Esse é o conselho bíblico. Deus, e nós cremos isso categoricamente, e essa é a grande bandeira da reforma protestante, em contraste com a religião católica medieval na época, é que a Bíblia ela é nossa única regra de fé e prática, né? Quando a reforma levanta a bandeira da sola escritura, ela está afirmando exatamente isso. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E nós cremos que Deus se revelou ao homem. E que Deus revelou ao homem quem ele é. Revelou ao homem quem é o homem quando foi criado e após a queda. Revelou ao homem a maneira pela qual esse homem pode ser alcançado pela graça de Deus. Revelou ao homem a maneira pela qual ele, Deus, quer ser adorado e servido. Então, a Bíblia, ela é suficiente em todas as coisas. E aqui, tentando estabelecer quem somos como igreja local, quais são as nossas preocupações, as nossas ênfases, né? Para onde nós queremos seguir, para onde nós queremos caminhar. Você olha o boletim da igreja todos os domingos e você vai ver que na liturgia do culto da igreja nós seguimos ininterruptamente, né, pelo menos 4 partes do culto, que não é uma questão de manutenção de tradição religiosa, mas é a consciência da aplicação bíblica do que Deus revelou, da maneira pela qual nós deveríamos nos conduzir diante dele em culto. Nós deveríamos contemplar a sua pessoa, seu ser, sua grandeza, sua soberania, sua misericórdia, sua excelência, seu poder. Nós chamamos isso de adoração, de contemplação. Na nossa liturgia do culto de hoje, né, adoremos o Cristo ressurreto. É a razão de nosso culto. E depois nós temos uma parte do culto que é uma parte de contrição, de reflexão pessoal, de análise de vida, de coração, de parar diante desse Deus soberano, grandioso e glorioso e santo e olharmos para a nossa vida e percebermos a nossa inadequação, quão pecadores somos diante de um Deus santo e como nós precisamos da sua graça e da sua misericórdia sobre nossas vidas. E precisamos nos arrepender e confessar a Ele os nossos pecados e culpas.
Senão, não seremos acolhidos ou aceitos diante dele, se não formos lavados e perdoados pelo sangue de Jesus. E por isso nós sondamos o nosso coração, por isso nós confessamos a Deus os nossos pecados e culpas. E precisamos fazer isso com sinceridade de alma. Isso não é uma questão mecânica de culto. Não é uma questão de cumprimento de partes de culto. Isso é a tentativa de educar a igreja, de educar os adoradores, a que nós precisamos adorar a Deus na sua santidade e beleza, mas ao mesmo tempo precisamos admitir diante de Deus quem somos, pessoas inadequadas e pecadoras diante de um Deus santo. E por isso, confessar a Ele, lamentar e chorar a nossa condição, para que possamos ser perdoados pelo sangue de Jesus. Cremos na suficiência do sangue de Cristo para nos limpar de todos os nossos pecados. E nos tornamos livres para adorá-lo, livres para cantar os seus louvores, livres para agradecer a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele tem feito na nossa vida, nos acolhido em sua misericórdia e graça. E depois disso, nós consagramos a Deus nossas vidas, nossos bens. Isso é parte do culto. É ensino de Deus na sua Escritura. Né? E nós não entendemos, como outros até entendem, que não devemos colocar isso no culto, para que não sejamos identificados ou confundidos com essas igrejas que exploram essa questão financeira. Nós não podemos nos excluir disso, porque a Bíblia ensina que nós não devemos chegar diante de Deus de mãos vazias. A Bíblia diz que nós devemos chegar diante de Deus com consciência de tudo que temos e que somos provém da sua boa mão, e da sua boa mão nós também consagramos a Ele parte daquilo que Ele nos tem dado, para ser investido na sua obra, no avanço do seu reino, para ser investido no socorro aos necessitados, para ser investido na manutenção da casa de Deus. Essa é a consciência que nós temos. E por fim, após havermos adorado, após termos sido perdoados por Deus, após termos consagrado a Ele as nossas vidas e bem, estamos prontos agora para ouvir a sua voz, para que na exposição da sua palavra, aqueles que têm a responsabilidade de pregá-la com fidelidade, possam ser instrumentos de Deus, para que o Espírito do Senhor fale aos nossos corações. Essa é a nossa consciência. Isso não vai mudar nunca, porque isso é a revelação da Escritura. E nós não temos que inventar ou incluir absolutamente nada ao culto, a Deus. Se você assiste um filme que passa alguma cena evangélica de culto do século 17, 18 na América, na Inglaterra, é a mesma coisa. Isso não torna monótono ou enfadonho o culto que se presta a Deus, porque Deus assim o revelou na palavra. E nós não ousamos, temos muito temor no coração de acrescer ou de retirar alguma coisa que o Senhor revelou em sua palavra, da maneira pela qual Ele quer ser adorado. Observe comigo a primeira tábua da lei entregue a Moisés. Essa primeira tábua da lei diz respeito à relação do homem com Deus. A segunda tábua da lei diz respeito à relação dos homens com o seu próximo. Mas na primeira tábua da lei, o Senhor nos entrega 4 mandamentos. E nesses 4 mandamentos, Ele está revelando-se e orientando o seu povo de quem Ele é e como Ele deveria ser adorado. O primeiro mandamento procura nos orientar ou responder a uma pergunta: quem deve ser adorado? E a resposta é clara: Deus somente. Não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento. Deus está procurando dizer quem é que deve ser adorado. E Ele se apresenta: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Por isso, não terás outros deuses diante de mim. Somente Deus
é digno de receber toda a nossa adoração, honra e glória. E nós precisamos adorá-lo e glorificá-lo. Só a Ele. Só a Deus. Segundo mandamento, responde a outra pergunta. Como Deus deve ser adorado? Ou como Deus exige ser adorado? E o mandamento nos responde, não através de imagem, ou através da imaginação humana. Ele quer ser adorado em espírito e em verdade. E deixe-me expor aqui esse texto que João coloca para a mulher samaritana, pensando, né, na questão levantada por ela, né, de como ou de onde devemos adorar a Deus. E Jesus toca no mandamento, dizendo que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora, muitas vezes as pessoas não entendem bem qual é a resposta de Jesus. E quando a gente faz o link da resposta de Jesus com o mandamento, o segundo mandamento, a gente vai entender que Deus está dizendo que Ele não quer ser adorado através da imaginação humana. Porque a questão levantada lá pela mulher samaritana é: como é que nós devemos adorar a Deus e onde nós devemos adorar a Deus? Vocês, judeus, dizem que é lá em Jerusalém. Os nossos pais dizem que é aqui no poço de Jacó. E ele responde a pergunta tocando no mandamento. O mandamento diz: Deus deve ser adorado, não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Mas para que a gente não fique limitado, ou limite o mandamento a uma religião que faz deuses de madeira, de pedra, ou de sei lá o que a Bíblia está tocando no assunto é que Deus revelou ao homem a maneira pelo qual ele quer ser adorado. E isso não cabe ao homem imaginar, ou não cabe ao homem propor, ou não cabe ao homem inventar. Não cabe ao homem incluir absolutamente nada que não tenha sido revelado por Deus. Porque se Deus é o Senhor que Ele é, Ele tem vontade, e Ele estabelece para o homem e para o seu povo a maneira pelo qual Ele quer ser adorado. E nós cremos que se você estudar com zelo a Escritura, você vai saber disso. Mas duas coisas são importantes aqui quando Jesus responde àquela mulher. Quando ele fala em espírito, ele não está se referindo à subjetividade do coração humano, né? Ele está se referindo ao Espírito Santo de Deus. É pelo Espírito, ou através do Espírito, que vocês vão me adorar. E o Espírito, conforme Jesus havia ensinado e João registrou no seu Evangelho, o Espírito vos guiará a toda verdade. Não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo e vocês não precisarão que ninguém vos ensine, no sentido de dar orientação de como deve adorar a Deus. O Espírito da verdade vos guiará a toda verdade. E que verdade é essa? A verdade revelada de Deus, a palavra. O Espírito conduzirá os verdadeiros adoradores à palavra de Deus, para que eles possam adorar a Deus segundo a palavra de Deus, e não segundo as suas imaginações. Então o segundo mandamento se preocupa com isso. Não é através de imagem ou da imaginação humana que o homem vai adorar a Deus, mas vai adorar a Deus através do Espírito Santo, que vai conduzir os verdadeiros adoradores a toda a verdade de Deus, revelada na palavra. O terceiro mandamento responde à pergunta: qual deve ser a nossa atitude para com Deus em culto ou em adoração? E o mandamento nos diz que devemos ter uma atitude de reverência e de santo temor.
As nossas confissões, os nossos símbolos de fé apontam para isso. Reverência e santo temor a Deus. Não tratando com leviandade as coisas de Deus. Honrando o seu nome e assumindo os nossos votos e compromissos firmados diante dele. Porque somos um povo da aliança. Deus fez um pacto conosco de ser o nosso Deus e de nós sermos os seus filhos. E Deus estabelece a maneira pela qual nós devemos viver. E o nosso compromisso é andar em confiança e obediência a esse Deus e fazer a sua vontade revelada. Então, como é que eu devo me portar? Qual deve ser a minha atitude no culto a Deus? Uma atitude de reverência. Estou diante do Santo, do Senhor do Universo. Por isso deve ter no meu coração um santo temor a esse Deus. Não devo tratar as coisas de Deus com leviandade. Eu não devo me chegar diante de Deus de qualquer maneira. Isso espiritualmente, isso emocionalmente, isso fisicamente, isso até na maneira com que a gente se comporta e se veste. Estou diante do Santo. Estou diante do Rei da Glória. E devo me chegar diante dele com santo temor, com reverência, com seriedade. Isso diz também a maneira pelo qual eu conduzo a minha vida. Porque não adianta em absoluto eu viver uma vida descomprometida com esse Deus e com a sua palavra. Viver uma vida leviana nas coisas que eu professei e assumi diante dele em aliança e chegar aqui ao domingo para prestar um culto a ele. Deus não é bobo e eu não posso chegar achando que posso enganá-lo. O presbítero Wilson, certa vez aqui conduzindo o culto, nos disse que o meu culto prestado aqui nesse dia pela manhã deve ser o resultado da minha vida de culto com Deus. Então, uma coisa não pode andar em contradição à outra. O meu culto é aceitável diante de Deus pela vida que eu vivo diante dele. Se eu vivo uma vida em pecado, não levando Deus em consideração, tratando com leviandade a minha vida, o meu relacionamento com ele, chega aqui no domingo, me revisto de uma capa de santidade, Deus não é tolo. Deus conhece o nosso coração. Então, o terceiro mandamento procura responder essa questão. Que atitude deve ter no meu coração ao me aproximarmos de Deus? E o mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. E nome aqui significa as coisas de Deus, ou tratar com leviandade as coisas de Deus e o nome de Deus. Deus não nos terá por inocentes. É isso que o mandamento quer nos ensinar. A atitude do meu coração diante de Deus na vida e em culto. O quarto mandamento nos aponta para quando devemos cultuar a Deus. E o mandamento diz: lembra-te do Shabá, do descanso. Lembra-te de que quando Deus criou o mundo, o fez em 6 dias, e no 7º dia descansou, ou parou para contemplar o que fez, e viu que tudo era muito bom, e teve satisfação e prazer naquilo, e disse: eu vou separar esse dia, eu vou santificar esse dia será especial e exclusivo, singular. E esse dia, a criação vai estar em plena comunhão comigo, porque o homem trabalhará 6 dias e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é do Senhor, não é do homem. E ele deve chegar diante de Deus e separar esse dia para estar com Deus. Para estar com Deus pessoalmente, para estar com Deus em família, para estar com Deus como corpo, a igreja. É um dia do Senhor, não é meu. Alguém pode pensar: quando devemos cultuar a Deus, pastor? Devemos cultuar a Deus sempre. É verdade. Isso não anula esse fato.
sempre devemos viver para a glória de Deus todo instante da nossa vida. Mas Deus revelou em sua palavra e estabeleceu um dia do qual ele santificou. Deus estabeleceu um dia para que de forma solene o seu povo o adore, o cultue como corpo. E é isso que nós fazemos aqui no domingo. Domingo, para nós cristãos, é o Shabá, é o descanso. Foi o dia que Jesus venceu a morte. Foi o dia pelo qual o quarto mandamento da lei apontava. O dia de descanso. O dia que o Senhor tiraria de sobre os nossos ombros a culpa e as nossas transgressões. O dia que ele venceu a morte e ressuscitou. O dia do Cordeiro, o dia do Senhor, o Dominus, o domingo, em latim. Esse é o dia que nós entendemos que o quarto mandamento apontava. Agora, você ainda deve estar me perguntando, pastor, o que tudo isso tem a ver com Gênesis capítulo 4? E eu digo que Gênesis capítulo 4, Deus está nos mostrando que Caim quebrou todos esses mandamentos. Quebrou toda a tábua da lei que diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Que uma pessoa, mesmo tendo uma intenção de cultuar a Deus, porque eu chamo a sua atenção para o texto. A iniciativa é do filho mais velho. Caim é o primeiro filho de Adão e Eva. E interessante que os versos primeiros falam da esperança que Eva guardava no coração, que aquele casal guardava no coração quanto da promessa feita por Deus pelo pecado que entrou no mundo. De ti nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E Adão e Eva viveram nessa esperança, viveram nessa expectativa de que Deus consertaria a mancada que eles deram ali. Estragaram a criação, colocaram toda a humanidade debaixo de condenação e juízo, estragaram o projeto de Deus para a vida do ser humano. Eles tinham plena consciência disso, mas também tiveram plena certeza da promessa de Deus, da primeira promessa messiânica que surge ali em Gênesis capítulo 3. Nascerá da mulher aquele que virá esmagar a cabeça da serpente, que virá desfazer aquilo que a serpente fez e implantou lá no Éden. Por isso, o verso 1 de Gênesis 4 diz: o homem coabitou com sua mulher Eva. Esta concebeu, engravidou e deu à luz a Caim. Então ela disse com suspiro de esperança: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Então será esse. E por isso colocou o nome dele Caim, nessa expectativa de que poderia ser ele, aquele que viria para cumprir a promessa que Deus havia dito. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. E aqui do verso 2 a outra linha que vem, já passaram-se anos. E aqui já estabelece que na idade adulta, um já tinha profissão definida como o outro também. E segundo a gente for ler depois do verso 7, a gente já tem informação que Caim era casado. Então já era pai de família, homem adulto, já trabalhavam, já eram definidos profissionalmente. Já passaram-se aqui não sei quantos anos. Mas o fato é, Abel foi pastor de ovelhas, registra o texto do Gênesis, e Caim foi lavrador. Então um era pecuarista, o outro agricultor. Eram homens trabalhadores, eram pessoas honestas, eram pessoas que tinham famílias, eram pessoas que trabalhavam. E o versículo 3 nos diz que aconteceu que no fim de uns tempos, os estudiosos da língua hebraica diz que a nossa tradução não é das melhores no sentido, porque ela deixa muito aberto e indefinido. O que o texto quer dizer no versículo 3 é que no fim da semana de trabalho, no fim da semana de trabalho, dos 6 dias de trabalho, no 7º dia eles vieram cumprir aquilo que eles aprenderam dos seus pais desde a meninice.
Desde que Deus estabeleceu isso, Adão e Eva viveram na esperança desse dia. E todas as semanas, o 7º dia era separado para adorar a Deus. Então, no fim dos dias de trabalho, Caim veio adorar a Deus. E Abel, por sua vez, diz o verso 4, também veio adorar a Deus. Porque receberam isso dos seus pais e foram educados nisso. E esperavam a promessa ou a esperança do povo de salvação. Só que, diz o texto, no verso 3, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então, 2 adoradores, 2 ofertas. O que o livro de Gênesis está trazendo aqui para a gente é que ele dá um foco na lente da história de Deus, numa situação específica que ele quer deixar registrado para o nosso aprendizado. Eles tinham outros filhos aqui, muitos filhos aqui. Caim e Abel casaram-se com irmãs. Era assim que a terra tinha que ser preenchida. Casaram-se com primos, casaram-se com tios e sobrinhos. O homem tinha uma longevidade diferente da de hoje, exatamente para dar condições a essa multiplicação, a esse crescimento, a esses casamentos. Depois que Deus estabelece limite de relação familiar. Mas no começo tinha que ser assim. Todos os filhos de Adão, supostamente, adoravam a Deus. Supostamente, depois de uma semana de trabalho, chegavam diante de Deus para cultuá-lo. Assim aprenderam dos pais a esperança de um dia Deus enviar o Messias. Nessa época aqui, evidentemente, a revelação era oral, não era escrita. Gênesis só veio acontecer 1500 anos antes de Cristo por pena de Moisés. Mas nós estamos aqui há não sei quantos mil anos antes disso. O Espírito Santo está inspirando Moisés a escrever a história da humanidade que veio sendo passado oralmente. Acontece algo na reação de Deus ao culto oferecido. Diz o texto, no versículo 4, que agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Deus acolhe um e Deus rejeita o outro. Daí surge uma pergunta, hermenêutica, para a gente poder interpretar o texto. O que está acontecendo? Por que Deus reagiu assim? Por que Deus aceitou um e rejeitou o outro? Será possível que Deus faz acepção de pessoas? O que estava acontecendo aqui? E o texto nos ajuda a encontrar resposta a essa indagação. Porque diz que a reação de Caim, que fora rejeitado por Deus, é de ira e de semblante triste e caído. Diz o texto, no versículo 5, que irou-se, pois sobremaneira Caim. Foi uma ira, como diz o texto, sobremaneira. Uma ira aguda. Ele saiu dali falando coisas, chutando pedras. Ficou irado com esse Deus que lhe rejeita o culto e a oferta. Saiu dali irado em seu coração. E diz lá o texto que a ação de Deus, no verso 6, o comportamento de Deus, demonstra que Deus não é uma pessoa que rejeita uns e acolhe outros. Porque Deus se importou com Caim. Porque Deus foi atrás dele.
Deus, sendo Deus, não tinha obrigação absoluta de fazer isso. Caim que se lixe. Caim é criatura. E pelo diálogo de Deus com ele, ele andou em rebeldia, em desobediência clara. Deus não tem que nada de ir atrás dele, mas Deus é um Deus misericordioso, que busca um pecador, mesmo que irado e em rebelião contra Deus. E Deus vai atrás de Caim e chama Caim a um diálogo. E observem o diálogo de Deus com Caim. Caim, qual a razão da tua ira? Por que você está irado? E por que você está com um semblante caído? Se você proceder bem, Caim, não é certo que você será aceito por mim? Vejam. Então Deus está dizendo algo que Caim sabia. Caim, você procedeu mal e você sabe disso. Você sabia como você deveria proceder e você não procedeu. Não é? Você procedeu mal. Se você proceder bem, você sabe que você será aceito. Então, irmãos, a rejeição de Caim não está em alguma coisa particular de Deus, como alguém que tem preconceito, como alguém que rejeita uns e aceitam outros. Não. Deus havia estabelecido a maneira pelo qual ele tinha que ser adorado e cultuado. Caim desobedeceu. Caim imaginou que poderia fazer de outro jeito. Caim não confiou em Deus, mas confiou em si mesmo, na sua própria maneira. E é isso que eu gostaria que todos vocês soubessem. Vocês que são membros da igreja, vocês que nos visitam, que são nossos convidados, vocês que estão andando conosco, vocês que nos assistem pela internet, saibam disso. Deus revelou a maneira pelo qual Ele quer ser adorado. E isso não cabe ao homem. Ele não deixou isso para que a imaginação humana resolvesse. Porque a imaginação humana está escrava do pecado e da rebeldia. Você sabe que só existem no mundo, ou só existia até a era cristã, uma religião, desde toda a antiguidade, que é monoteísta. Todas as demais religiões, todos os demais povos manifestam um comportamento religioso. Mas todos eles adoram o pau, a pedra, o sol, a lua, o animal, coisas. Todos eles têm a eternidade no seu coração e buscam essa necessidade de poder aliviar a sua consciência culpada diante do que ele nem sabe o que é. E aí o imaginário humano, né, abre um leque de possibilidades religiosas. Mas Deus, após tentar lidar com o homem e ver que a partir daqui dessa situação, Deus deu a Adão e Eva Sete, né? E no lugar de Abel, que foi morto pelo seu irmão, o resultado dessa situação foi essa. E de Sete começou um povo a buscar a Deus e adorá-lo e andar com Deus. Deus começa a chamar esse povo de seus filhos. A descendência de Caim se multiplica no pecado, em poligamia, em assassinato, em violência e etc. E Deus chama esse povo dos filhos dos homens, que vivem em rebelião e desobediência a Deus. E Deus separa um povo seu, né, a descendência de Sete, para adorá-lo, enquanto essa descendência de Caim se rebelou contra Deus. Quiseram assuntar a Deus, Deus espalhou Caim na terra e disse: vocês não se ajuntarão, andarão como errantes na terra, você e sua descendência. E eles se rebelaram e disseram: não, vamos construir uma cidade, vamos fazer uma torre que chegue aos céus, vamos assuntar a Deus. E Deus mandou
Babel, as línguas, para confundir os homens. E essa é a marca da humanidade em rebelião contra Deus. Os conglomerados das grandes cidades, onde se multiplica pecado, violência, prostituição, imoralidade e toda sorte de injustiça contra Deus. E Deus tinha um povo dele. Mas diz o texto de Gênesis que os filhos de Deus começaram a se enamorar das filhas dos homens e tomaram para si mulheres. E Deus disse: não há mais jeito para a humanidade. E se desviou. Esses relacionamentos desviaram esse povo de andar com Deus. E Deus mandou o dilúvio. E tentou, a partir de Noé e da sua família, recomeçar. Mas os filhos de Noé manifestaram um comportamento pecaminoso. Se rebelaram contra Deus. E Deus disse: não tem jeito não. E tirou um homem, chamou um homem do meio da sua família, e tirou esse homem de lá, e disse: Abraão, vem cá, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e eu vou começar do zero com você. Eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, em ti serão benditas todas as famílias da terra, confia em mim, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Deus começou então a se revelar a esse povo que ele faz nascer de um homem. De Abraão nasce Isaque. Deus renova a aliança com Isaque. De Isaque nasce Jacó. E Deus renova a aliança com Jacó, muda o seu nome para Israel. De Israel nasce 12 filhos, que se constituem as 12 tribos da nação de Israel. O único povo em toda a antiguidade que cria em um único Deus. E isso aconteceu porque esse Deus se revelou a esse povo. Porque se o homem foi entregue à sua própria imaginação, ele adora o pau, a pedra, o sol, a lua ou a si mesmo, mas não a Deus, porque ele se encontra morto em delitos e pecados, porque ele está em rebelião contra Deus. É por isso que Deus diz que o homem deve adorá-lo pelo Espírito, que conduz o homem à verdade revelada de Deus. De outra sorte, o homem vai errar. De outra sorte, nós erraremos na nossa relação com Deus. Entregue a nossa própria imaginação, entregue a nossa própria natureza caída. Não tem jeito, vamos errar diante de Deus. E mesmo tendo o Espírito, e mesmo tendo a palavra revelada, ainda assim, erramos e nos rebelamos contra Deus. Quando queremos dinamizar a vida da igreja, quando queremos dinamizar o culto para torná-lo mais atraente às pessoas. Meu querido, a única pessoa que tem que ser satisfeita no culto que nós prestamos é Deus. Nós não temos que fazer culto para as pessoas. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Deus é o nosso alvo, é a nossa paixão, é a nossa razão de ser. A gratidão que temos que demonstrar a Ele e adorá-lo, porque Ele é o único, é o digno de ser adorado. Igreja não existe para fazer culto para as pessoas, para ser agradável às pessoas, para ter um discurso mais maleável para as pessoas, para tirar confissão, porque isso é muito pesado. Só bota louvor e adoração e depois uma mensagem que massageie o ego das pessoas, porque aí você vai ter público. Não se quer público. Queremos agradar a Deus, porque os verdadeiros adoradores o Senhor vai buscar para chegar diante dele. Se nós temos uma preocupação enquanto igreja, é essa a nossa preocupação. Nós não queremos agradar a pessoas, queremos agradar a Deus. Se isto lhe é suficiente, bem-vindo ao nosso meio. Vamos caminhar junto nisso. Caim achava estranho demais porque que tem que sacrificar um novilho. Por que se tem que matar um animal todas as vezes que chegar diante de Deus? Abel trouxe o sacrifício. Abel trouxe o novilho. E o sacrificou o Senhor. E o Senhor se agradou disso. Tem porventura Deus prazer no sacrifício de animais? O escritor de Hebreus diz não. Porque o sangue de animais não perdoa o pecado do homem. Mas o que é que Deus tem prazer então? Tem prazer na obediência.
Porque Deus queria ensinar ao seu povo que por causa do nosso pecado e culpa, o inocente é sacrificado. Foi assim desde o Éden. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, e aquela relação prazerosa com Deus até então foi perdida, e a presença de Deus se tornou ameaçadora, de prazerosa a ameaçadora. E eles se esconderam de Deus, porque sentiram medo de Deus, porque estavam afetados pelo pecado, mortos espiritualmente, e se esconderam de Deus. E o Senhor procurou Adão pela viração do dia, e Adão escondido, e Deus o encontrou e perguntou: Adão, onde você está? Que situação você se encontra? E ele disse: Senhor, nós ouvimos a tua voz, mas porque estávamos nus, tivemos medo e nos escondemos. E Deus disse: quem te fez saber que estavas nu, Adão? Porventura você desobedeceu a minha ordem e comeu da árvore que eu disse que você não comesse, né? Adão e Eva fizeram folhas de figueira para cobrir a sua nudez. E Deus, vendo a tolice dessa ação, de querer o homem mesmo encobrir o seu erro, que era insuficiente, evidentemente, Deus lhes fez vestimentas de peles. E para que Deus lhe fizesse vestimentas de peles, eu tento pensar na cena. Um novilho foi sacrificado. O inocente pagou o preço da culpa do homem. E Deus estabeleceu desde então que sem derramamento de sangue não haverá remissão de pecados. E todas as vezes que o homem se chegar diante de Deus, ele tinha que sacrificar um animal. E foi assim que Deus redimiu o seu povo durante toda a história do Antigo Testamento. Até chegar o momento em que João Batista vê Jesus se aproximar dele e diz aí: eis a razão de todo o Antigo Testamento. Eis a razão do sacrifício. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tirará o pecado do mundo de forma definitiva. Eis aí para que tudo aquilo apontava para ele. E ele foi sacrificado numa cruz. E o seu sangue foi derramado pelos nossos pecados. Um inocente pagou a nossa culpa e as nossas transgressões. Você olha para Caim. Caim quebrou o primeiro mandamento. Caim: não terás outros deuses diante de mim. Caim disse: eu tenho um jeito melhor, Deus. Esse negócio de matar um animal não é muito tragável, não. É ruim, é repugnante, é desconfortante. Deixa eu trazer um fruto da terra, do meu trabalho, do meu esforço. E Deus disse: você procedeu mal. O pecado que entrou no Éden foi exatamente esse. Quando a serpente disse para os nossos pais que certamente vocês não vão morrer se vocês comerem daquela árvore. Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês se tornarão como Ele, autônomos, autossuficientes, independentes. E foi isso que Caim fez. Não, Deus, eu tenho um jeito melhor. O meu jeito é melhor do que o seu. O que Caim fez? Quebrou o primeiro mandamento. Ele colocou um Deus diante de Deus, ele. E é isso que é o meu risco e o seu risco, de você viver por você mesmo e não por Deus, de você fazer as coisas segundo a sua própria razão e consciência e não a de Deus, de você planejar as coisas segundo a sua própria imaginação e não a Deus, a revelação da sua palavra. Caim quebrou o primeiro mandamento. Quebrou também o segundo mandamento, que ele estava adorando a si mesmo, a sua compreensão de vida, o seu achômetro. Eu acho que isso é melhor. Ele não estava satisfazendo a Deus apesar de ser religioso. Ele não estava satisfazendo a Deus apesar de ir adorar a Deus no dia que o Senhor separou. Uma pessoa pode ser religiosa e ser rejeitada diante de Deus, porque Deus conhece o coração do homem.
E Deus disse que só aceitará um culto, uma adoração de uma pessoa que o faz pelo Espírito e pela verdade da palavra revelada, em obediência a ela. Não há outro jeito. O sentimento religioso que há no coração do ser humano não lhe justifica diante de Deus, porque esse sentimento foi colocado por Deus. A eternidade está no coração do ser humano porque Deus a colocou. Isso foi estragado pelo pecado, mas está lá presente no homem, por isso que ele sente falta. Por isso que ele tem necessidade. Ele se sente culpado e em falta com Deus, que ele não sabe quem é. E ele adora segundo a sua própria imaginação e adora a si mesmo. Qual deve ser a nossa atitude para com Deus? Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ou não tratarás com leviandade a aliança feita ou estabelecida por Deus com você. Deus disse que era através de um sacrifício. Deus ensinou e fez isso a Caim e Abel, ou Adão e Eva. Adão e Eva ensinaram isso aos seus filhos. Os seus filhos viveram isso o tempo todo. Olha, gente, Caim adorou a Deus, vamos supor, para a gente ter uma referência, que ele tinha lá seus 25 anos de idade. Vamos supor. 25 anos de idade, desde que ele nasceu, ele aprendeu dos seus pais que ele trabalharia ou faria todas as suas coisas, mamaria na sua mãe, faria 6 dias na semana. Mas o 7º dia ele iria para os seus pais para cultuar a Deus. E os seus pais sacrificavam um animal diante de Deus. Ele aprendeu isso a vida dele toda. E ele, quando foi adulto e autônomo, ele fez isso a vida toda. Agora, nesse dia, ele disse: rapaz, eu vou parar com esse negócio, porque esse negócio é muito chato. Que eu sou agricultor. E aí, toda vez eu tenho que negociar com meu irmão, que é pecuarista. Ele que tem as ovelhas. E eu vou lá negociar com ele. Eu não quero depender desse meu irmão. Então, deixa eu dar a Deus o suor do meu trabalho, o meu esforço. Alguém pode dizer, que iniciativa boa. Não é? A pessoa está fazendo a coisa com uma boa vontade tão grande no coração. Não é? Ele fez isso 25 anos, 52 vezes 25, faça o cálculo aí, que eu não sou tão preciso na matemática. Ele fez isso esse tempo todo. Nesse momento, ele inventou. Nesse momento, ele disse: não, desse jeito não, deixa eu mudar esse negócio aqui um pouquinho. Deixa eu tornar o culto mais agradável. Deixa eu tirar esse negócio de sangue, sacrifício e morte. E Deus disse: rejeito a atitude do seu coração. Sua atitude é de leviandade para com relação à minha palavra e à minha revelação. Sua atitude é de desobediência, de rebeldia. Você quebrou o 3º mandamento também, Caim. Por isso eu não posso acolhê-lo, nem a sua oferta. E ele quebra o 4º mandamento também. Apesar de ter parado e vinha oferecer culto nesse dia. Ele quebra o mandamento. Porque o culto que eu ofereço a Deus tem que ser resultado da minha vida. Né? Como bem colocou o Wilson aqui na direção de um culto. Não adianta, não funciona assim não, gente. Eu estou vivendo a minha vida toda errado, todo troncho nos meus negócios, colando na prova, na escola, ficando com as menininhas, os rapazes do colégio, né? Usando a internet e o meu computador para pornografia ou para conversas inconvenientes, flertando com a secretária ou com o colega de trabalho, e chego no domingo para prestar um culto a Deus como se a minha vida não tivesse absolutamente nada a ver com isso. E Deus vai dizer: eu conheço você. Eu não posso aceitar o culto que você me oferece. Porque a sua vida, no dia a dia, é incoerente com isso que você está fazendo aqui diante de mim. Toda a primeira tábua da lei, os 4 mandamentos, Caim quebrou. E ele era alguém que cultuava.
E ele era alguém que tinha um certo temor, que levava a Deus em conta, mas que não andou segundo a revelação da sua palavra. Eu pergunto a você e a mim, nessa manhã, qual o tipo de comportamento religioso que nós temos tido diante de Deus? É o comportamento religioso de Abel, que mesmo não entendendo por que sacrificar o animal, mas ele obedeceu porque confiava? Ou é o tipo de comportamento religioso de Caim, que disse, não, Senhor Deus, eu tenho um jeito melhor de fazer as coisas. O teu jeito é muito estranho. Deixa eu viver a minha vida como eu acho que é melhor. Deixa eu te cultuar de forma mais agradável aos meus olhos, porque isso é mais excelente para mim. Qual tem sido o tipo de comportamento religioso do seu coração? Essa é a pergunta que é preciso fazer ao nosso coração nessa manhã de hoje, quando nos aproximamos da mesa do Senhor. Eu queria que nós tivéssemos um momento de oração, porque o mesmo Deus que buscou Caim, também nos busca nessa manhã. É o mesmo Deus que estende a sua mão de graça e misericórdia para nos perdoar. É o mesmo Deus que vai dizer para mim e para você, se nós chegarmos à conclusão de que eu tenho estado andando errado diante de Deus, que eu tenho feito as coisas a meu próprio modo, que eu não tenho me submetido à orientação de sua palavra. Deus vai dizer, se você proceder bem, Cláudio, você será aceito. Eu vou ter que me arrepender diante de Deus e dizer, eu tenho misericórdia de mim. E o sangue de Jesus, que é suficiente para perdoar todos os meus pecados e os seus, há de nos limpar e nos purificar nesse dia, para que a gente possa assumir de volta a aliança de andar com Deus em obediência à sua palavra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor, vamos colocar o nosso coração diante dele, vamos ter alguns momentos de oração silenciosa, de contrição, de confissão a Deus. Busque com sinceridade, meu querido, com profundidade. Analise a sua vida. Seja sincero com Deus. Deus lhe ama e não deixará você à sua própria sorte. Pai querido, Deus amado, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. É clara, é contundente, nos confronta, Senhor. Nós admitimos que tantas vezes, aqui e ali, temos agido como Caim, nos tornando o nosso próprio Deus, confiando na nossa própria imaginação, ou raciocínio, ou consciência, ou intuição, ou maneira de enxergar as coisas, e agimos baseado nisso. E tantas vezes pecamos contra o Senhor e contra o nosso próximo. Nós chegamos diante do Senhor para te pedir que nos perdoe, que sonde o nosso coração, nos conheça, aponte-nos os caminhos maus que há em nós e nos guie, Senhor Deus, por caminhos eternos. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a ter o Senhor como nosso Deus, como nosso Criador, como nosso Redentor, aquele a quem nós confiamos a nossa vida. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a te adorar e a te glorificar e a te servir de acordo com o que a tua palavra ensina-nos, daquilo que, como o Senhor quer ser tratado por nós. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a que a atitude do nosso coração seja reverente,
seja séria, que saibamos diante de quem nós estamos e vivemos, que Tu és o Senhor, que conhece a intimidade da nossa alma, que nos deste a vida com o propósito de vivê-la para a Tua glória e não para o pecado. Nos perdoe, Senhor, porque somos indignos da Tua presença, indignos do Teu amor, mas também agradecemos ao Senhor porque fomos alcançados por essa graça. Nos ajude a viver com temor e tremor diante do Senhor. Abençoa a nossa vida enquanto indivíduos, enquanto pessoas. Abençoa os nossos lares, as nossas famílias. Ajuda-nos a vencer as nossas próprias lutas e contradições, Senhor. Abençoa-nos enquanto igreja. Queremos servir ao Senhor, queremos ser úteis ao reino, queremos cumprir a missão, ser pessoas engajadas, comprometidas com a glória do Teu nome. Abençoa-nos, ó Senhor Deus. Lava-nos com o sangue de Jesus nesse momento agora. Nos conduz a verdadeiro arrependimento. Cubra-nos com esse sangue que é suficiente para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça praticada. Nos torne aptos a chegar na Tua mesa e a participarmos, ó Senhor Deus, daquilo que representa o preço da nossa salvação. Muito obrigado pelo pão que representa o corpo de Jesus entregue naquela cruz. Muito obrigado pelo cálice de vinho que representa o Teu sangue derramado para perdão dos nossos pecados. Obrigado, Pai, porque um inocente morreu pelos culpados. Obrigado, Senhor Deus, porque o sacrifício desse inocente é suficiente para nos salvar. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos chegar diante do Senhor nesta manhã, diante da Tua mesa, com a alma limpa, livre, alegre, porque sabemos que fomos perdoados e acolhidos diante do Rei da Glória. Coloca no nosso coração alegria, louvor, gratidão, um desejo enorme de viver a nossa vida para agradar a esse Deus maravilhoso. Abençoa-nos, ó Senhor Deus, nos dá porção dobrada do Teu Espírito, para que possamos crescer em santificação e vencer essa natureza pecaminosa que labuta em nós. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, e que a nossa vida possa trazer louvor e glória para o Teu nome. E que nós possamos cumprir cabalmente a missão que nos foi confiada. Tornar conhecido aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a Sua maravilhosa luz. Que possamos ser promotores dessa esperança para o mundo, Senhor. Nos abençoe. Nos acolha na Tua presença nesse momento agora. Renova a alegria do Teu povo ao redor da Tua mesa. É o que nós Te pedimos em nome e no amor do Teu Filho amado, Pai. O nosso Redentor, o Cordeiro de Deus, que tirou o nosso pecado naquela cruz. Louvado seja o nome de Jesus. A Ele nós rendemos a nossa vida, nosso louvor, nossa glória e toda a honra. Em nome dEle nós Te oramos, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai amado. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê um desejo enorme de poder viver a nossa vida para agradá-lo.